Fala guerreiro, fala guerreira, beleza? Voltamos com mais um vídeo no nosso canal Algebrando no Papiro. Espero que dessa vez vocês continuem aí a curtir o nosso vídeo, porque vai ser dicas aí, né, bizus muito importantes para vocês que estão fazendo aí, que vão cursar também, né, a prova do Colégio Naval. Então eu resolvi aqui fazer um vídeo com a questão que eu julgo ser a mais difícil dessa prova ocorrida, né, no último domingo, da prova da EPICAR, no ano de 2026 aí, né, para acesso 2027. Questão de geometria muito bacana. Então, ó, a questão é essa. Ele te dá um quadrado cujo lado vale 2, beleza? E ele prolonga essa diagonal AC até um ponto G de tal forma que o segmento CG vale a 1. Tranquilo? E aí depois ele liga do ponto G ao ponto E médio desse lado AD, tá? O segmento CG ele falou que vale 1. E o que ele quer é que você ache a razão entre as áreas dos triângulos AEG e a área do triângulo CFG. Ele quer a área do triângulo AEG dividido, né, pela área do triângulo CFG. Vou tentar fazer aqui com vocês duas soluções, uma que eu julgo ser um pouquinho mais rápida do que a maioria que tentou fazer aí, né, nos cursinhos da vida aí, beleza? Mas tem uma outra que é, sem sombra de dúvida, a mais rápida de todas, a segunda, que é um truquezinho bem bacana, que eu espero que você guarde no teu caderno de bizus e vá com esse truque para a prova, porque de fato é para a prova do Colégio Naval, né? Porque a prova do Colégio Naval adora esse truque aí, bem interessante, tá? Vamos lá, então a primeira solução a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos lá, já que é ponto médio, bom, obviamente se o lado quadrado vale 2, aqui vem um para cá e um para cá, legal. Só que galera, vamos analisar esse triângulo aqui ACD, tá? O triângulo ACD, ele tem o E como ponto médio desse lado dele, e o O, que é o centro do quadrado, portanto ele está contendo uma de suas diagonais, né? Ele é o ponto médio dessa diagonal. Se eu estou ligando, galera, pontos médios, quando eu fizer essa ligação aqui, eu estou ligando pontos médios, o que eu estou formando aqui desse triângulo ACD é a base média. Esse cara aqui é a base média do triângulo ACD. E uma das propriedades fundamentais da base média aqui, a base média é paralela à base, portanto esse segmento é paralelo a esse CD. E como o segmento CF está contido no CD, evidentemente o CF também é paralelo ao segmento aqui EO, beleza? Tudo isso para dizer que é paralelo e para a gente utilizar a semelhança desse triângulozinho aqui sobre esse aqui, ó. Eles agora serão semelhantes. Então o que eu vou fazer é chamar esse carinha de X, esse carinha aqui obviamente é 2 menos X, perfeito? Beleza, pessoal? Entendi. Então vamos fazer a semelhança ó, agora, ó. X vai estar para esse segmento EO, só que o segmento EO, claro, vai ser a metade do lado do quadrado, perfeito? Que vale 1, então x está para 1. Assim como, galera, o segmento CG, que vale 1, está para todo o segmento OG. Só que toma um cuidado, ó. O segmento OG, parte dele tem um OC, né? E OC é metade da diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, metade então vai ser o lado raiz de 2 sobre 2, 2 raiz de 2 sobre 2. Portanto, esse cara vale a raiz de 2. Logo, o segmento OG vale a raiz de 2 mais 1. Para você achar, obviamente, você vai multiplicar não pelo cônjuge equivocada. Muitos aí disseram conjugado de forma equivocada, tá? É o fator racionalizante. Eu vou racionalizar esse cara multiplicando, obviamente, por raiz de 2 menos 1. E aí eu chego aqui, esse meu x de fato é raiz de 2 menos 1. Beleza, show de bola. Então, a divisão entre as áreas vai ser o quê? Agora eu vou fazer o seguinte, um outro traçado bem interessante aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar de E, traçando uma perpendicular aqui, ó, a diagonal AC, e de F também. Uma perpendicular. Porque, galera, olha só. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, é o triângulo CF até esse ponto, certo? Legal. Se a hipotenusa vale raiz de 2 menos 1 que a gente acabou de achar, esse cateto, obviamente, vale a raiz de 2 menos 1 dividido pela raiz de 2, porque esse triângulo aqui, ó, além dele ser retângulo, ele é isósceles, já que esse ângulo aqui é 45 graus, uma vez que a diagonal é bissetriz no quadrado. Perfeito? Aqui é 45 e aqui também, né? 45. Beleza, só, mas então esse triângulo aqui também é retângulo isósceles? Claro, e a hipotenusa vale 1. Então esse cara aqui é 1 dividido pela raiz de 2. O cateto desse triângulo retângulo isósceles sempre vale a hipotenusa dividido por raiz de 2, né? A gente já sabe muito bem disso. Legal, então agora a gente vai
calcular efetivamente a razão entre as áreas. A área do triângulo grandão, toma cuidado, tá? A base dele não é raiz de 2 mais 1, é 2 raiz de 2 mais 1. E a altura vai ser esse aqui, né? Então a base é 2 raiz de 2, beleza? Mais 1, vezes a altura, que é 1 sobre a raiz de 2, legal? Vezes meio. Meio é dividir por 2, né? Base, altura sobre 2. Agora a área desse triângulozinho aqui CFG vai ser o quê? A base é 1, a altura é esse cara, diz por 2. Base é 1, a altura é raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2, base, altura, dividido por 2. Legal? Legal. Esse meio aqui, ó, simplifica com esse meio, e esse raiz de 2 aqui simplifica com esse raiz de 2. Então, mais uma vez, multiplicando não pelo conjugado, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Não é conjugado, é fator racionalizante. Já que esse raiz de 2 menos 1 está aqui embaixo, eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 1, que é o nosso fator aí racionalizante, beleza? Bom, e aí fazendo essas continhas todas, não vou fazer todas elas aqui, até para a gente não perder muito tempo, tá? A resposta vai dar, né, 5 mais 3 raiz de 2, que era o gabarito que se encontrava lá, se eu não me engano, era na letra A de aprovação, para você marcar essa resposta e correr para o abraço, beleza? Evidentemente, essa solução aqui, eu até vi alguns cursinhos, né, traçando esse segmento e tudo mais, mas não vi eles fazendo esses segmentos aqui de perpendicularidade em relação à diagonal AC, tá? Que é uma outra possibilidade de solução bem bacana que você poderia utilizar na prova. Legal? Agora, é claro, existe uma segunda solução. Essa segunda solução, para mim, eu julgo será mais rápida, tá? Aliás, essa questão dá para você fazer de umas 5, 6 maneiras diferentes, até utilizando conhecimentos de outras geometrias, como a analítica, por exemplo, dá para você fazer. Mas essa segunda solução que eu vou fazer agora aqui, ela se baseia num truque. Ela é o chamado truque do colado, aí popularmente conhecido, né? Que é o seguinte, gente, olha só que legal. Aliás, esse truquezinho a prova do Colégio Naval adora, hein? Fica ligado, a prova do Colégio Naval já tá batendo a porta aí. Então vamos lá, ó. Sempre que você tiver dois triângulos que eles comungam um ângulo entre eles, né, um ângulo comum, você pode utilizar essa ideia que diz o seguinte, que a razão entre a área do primeiro triângulozinho aqui, que eu vou chamar de 1, pela área do triângulo grandão, que eu vou chamar de 2, o 2 é o grandão, tá? Seria esse triângulo todo aqui. O 1 é só o verdinho ali, que é esse aqui, tá? 1 e 2. Se você dividir a área do triângulo, vamos lá, a área do triângulo 1 pela área, galera, do triângulo 2, o que você vai encontrar aqui basicamente é isso aqui, ó. É A vezes B dividido por C vezes D. A é um lado desse triângulo grandão. Opa, perdão, aqui teria que ser, né, o contrário. Tem que ser S2 dividido por S1, né, para ficar certinho. S2 dividido por S1, tá lá. Agora sim, né? Porque o S2 tem os lados A e B. E o S1 tem os lados C e D. Então, a razão entre essas áreas desse triângulo é A vezes B dividido por C vezes D. Isso advém, obviamente, né, pela fórmula da área de um triângulo conhecido, não a altura, mas conhecido os dois lados e o ângulo formado entre eles. A área de um triângulo é base da altura sobre 2, mas também pode ser como produto dos lados vezes o seno do ângulo dividido por 2. Claro que você está fazendo uma razão, vai cortar o seno desse ângulo, até porque esse ângulo é comum aos dois. E aí você chega nesse truquezinho bem bacana, que é o truque do colado, né? Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer para utilizar nessa questão? Galera, olha só, se você analisar bem, esse ângulozinho aqui, ó, chamar aqui esse ângulo de θ, ele é um ângulo comum tanto ao triângulo pequenininho quanto ao grandão que você quer a razão entre eles, correto? Então, galera, o que a gente vai fazer? Bom, daqui para cá, obviamente, é o raiz de 2, daqui para cá é raiz de 2, daqui é 1, então já tem esse lado todo que é 2 raiz de 2 mais 1, né? Já tem esse lado todo. Agora, pessoal, mas espera aí, você não tem esse segmento FG e não tem o segmento EF. Realmente eu não tenho, mas dá para achar tranquilamente. Aliás, nem precisa achar, né? Por que não precisa achar, galera? Porque repara, esse triângulo aqui e esse, eles não são semelhantes? Galera, se eles são semelhantes, e na verdade, por exemplo, essa retinha aqui é paralela a essa,
eu vou utilizar basicamente o teorema de Tales. Ó. Aqui é 1 e aqui é raiz dos 2, não é isso? Então, utilizando o teorema de Tales, se aqui for K, aqui vai ser o quê? Raiz de 2 vezes K. Utilizei nem semelhança aqui, não. Utilizei teorema de Tales. Ó, retas aqui paralelas cortadas por transversais. 1 está para K, assim como raiz de 2 está para raiz de 2K. E para fazer, né, essa segunda solução utilizando esse truque, você repara que não precisa nem achar esse segmentozinho X aqui que foi encontrado na primeira solução. Por isso que essa solução eu julgo ser a mais rápida aí de todas, tá? Então eu vou fazer, ó, produto dos lados. Eu quero o grandão pelo pequenininho, né? Então eu quero raiz de 2K mais K. Se eu colocar o K em evidência, vai ficar raiz de 2 mais 1 vezes K. Vezes, esse aqui é esse lado aqui, né? Esse lado aqui. Vezes esse lado todo, que é 2 raiz de 2 mais 1. Vezes, vamos lá, 2 raiz de 2 mais 1. Eu vou dividir isso por quem? Pelo produto dos outros dois lados aqui, ó, do pequenininho. K vezes 1. K vezes 1. Eu vou dividir aqui por K vezes 1. Claro que essa divisão já me dá direto a razão entre as áreas que ele quer, né? Por esse truque do colado, beleza? Corta esse K e K, por isso você não precisava achar esse K, né? E aí fazendo essa multiplicação, que você veja, ó, é a mesma dessa aqui de cima, obviamente vai dar a mesma resposta, né, meu garoto? Então aqui é 5 mais 3 raiz de 2, que é o que a gente tinha aí como gabarito na sua letra A. Perfeito? Então, duas soluções, né, bem bacanas. A segunda mais rápida, evidentemente. E não esquece esse truquezinho aí, porque pode ser que caia na sua prova do Colégio Naval, que vai ocorrer daqui a pouco tempo. Valeu, guerreiro e guerreira. Tamo juntos. Forte abraço. Valeu.